Voltamos para mais uma aula do nosso curso de Lectio Divina. E agora nós vamos começar a falar sobre meditação, que é talvez, embora a leitura seja fundamental e seja a base para tudo, a gente precisa se dedicar a compreender o que é a meditação. Porque eu percebo que as pessoas têm dificuldade mesmo em praticar, né, a meditação. Então eu vou tocar aqui em alguns pontos sobre a meditação. Vamos começar pelo 27º ponto aí da nossa lista de 46 teses sobre a Lectio Divina. Abba Alessandro diz: Lectio Divina não é apenas uma leitura, mas também uma assimilação que, juntamente com a leitura, requer uma ruminação sobre a palavra de Deus. A ruminação consiste em manter a palavra viva dentro de nós por sua repetição. Assim começamos a conhecer Deus e permanecer no amor de Deus. Este tipo de conhecimento é uma compreensão de participação, união e amor. Em outras palavras, Lectio Divina não é apenas um método de leitura, mas também uma experiência de Deus. Que maravilha! Que maravilha essa citação aqui. Porque a gente, depois da leitura, a gente precisa permitir que a palavra ela entre em nós. Uma vez que ela entra em nós, a gente precisa ruminar, a gente precisa repetir, a gente precisa se deter naquela palavra, a gente precisa ficar com ela. Meditação é parar diante da palavra e ficar, curtir, sabe, saborear. 28º ponto. A ruminação, o mastigar e a meditação podem ocorrer em diferentes estômagos da mente. Podem ser mais visuais, imaginativos ou mais verbais e conceituais. O que isso quer dizer? Que a forma como uma pessoa medita pode mudar, seja do momento da vida, seja de pessoa para pessoa mesmo. Existem pessoas que vão meditar de forma mais visual, ou seja, elas vão imaginar mais, né? Elas vão imaginar, então elas vão se deter nos detalhes da cena, elas vão imaginar de fato Cristo falando, aquela pessoa ouvindo, aquela troca, aquele ambiente. Né? Existem algumas pessoas que elas vão ser mais verbais ou conceituais, ou seja, no meu caso, né? Eu sou menos imaginativo, menos visual e mais verbal ou conceitual. Então, de fato, eu praticamente me detenho muito na ideia, né? Na ideia, e eu fico ali naquela ideia, e eu mastigo, e eu fico ali. E também, no meu caso, eu sou verbal. Né? Então, eu pratico a meditação não apenas pensando, mas também falando. E uma dica que eu dou para as pessoas que geralmente têm uma certa dificuldade com as distrações é justamente fazer isso. Quando você vai meditar, você falar na sua meditação em vez de só pensar nela. Porque se você para lá só pensar, se você não está muito acostumado, né, a meditar, você para lá para pensar. Dá um minuto e meio, você já está caindo para dormir. Então, a minha dica é, ao invés de só pensar na meditação, para de um texto e faz a sua meditação falando. Né? Então, você para de um texto e fala, meu Deus, né? Olha que coisa bonita essa cena. Que coisa maravilhosa. E se você é uma pessoa muito imaginativa, então assim, a tua imaginação começa a vir um monte de coisa ali, né? Comece então a usar a imaginação para a meditação. Aplica a tua imaginação naquele texto. Então imagina as cores, imagina Cristo, imagina o tom de voz, o toque, a mesa em que Cristo está ali falando, o barco que Cristo subiu. Então usa a tua imaginação, usa a tua fala a seu favor na meditação. 29º ponto. Uma frase pode permanecer como uma frase e ser proveitosamente virada e revirada na mente, talvez até escrita com uma caneta. Então, se você vai fazer ali a sua meditação, enfim, cada pessoa vai ter a sua forma, mas geralmente o que acontece é, você vai se deter sobre uma frase, ou ao menos uma frase por vez, ainda que você faça a lectio da leitura inteira, mas você sempre vai fazer por partes ali. Então pare naquela frase. Pare naquela frase. Comece a repetir ela. Comece a repetir.
e vai deixando que o sabor daquela frase invada o seu coração. Se te ajudar, escreve aquela frase. E olha para a frase. Não escreva meditação, tá? Tipo assim, não, fazendo a sua meditação, você vai lá, olha, que bonito o Senhor falando. Não escreva a sua meditação. Vou falar o porquê daqui a pouco. Mas você pode escrever o versículo bíblico que você está meditando. Escreve e olha para ele. Fica olhando e fica repetindo. E deixa que aquele versículo vá ganhando vida em você. 30º ponto. Uma frase pode ser parte de uma cena maior, especialmente nos evangelhos, e com a imaginação visual a cena pode ser desenvolvida e imaginada em sua mente, na qual você pode entrar e encontrá-la em primeira mão, por assim dizer. Então, é o que eu falei do recurso da imaginação. Se você tem muita dificuldade de dispersão, se você não tem prática com meditação, ótimo. Vai fazer ali a leitura do evangelho, se imagina lá dentro, cara. Você é um dos que está lá. Você está imaginando a roupa de Jesus, a textura da roupa de Jesus, o tom de voz de Jesus. Você está imaginando, sabe? A cena está se desenvolvendo e você está vendo. Você está testemunhando. 31º ponto. Continue ouvindo. O que esta escritura lhe diz sobre Cristo Jesus, já que toda a escritura é sobre ele e testemunha dele? 32º ponto. Continue ouvindo. O que o Senhor Jesus está dizendo a você hoje? O que você poderia fazer diferente hoje por causa desta palavra? Estamos falando de meditação. Olha que maravilha. Então pare diante da palavra como quem para diante de Cristo está ouvindo a Cristo. Aquela palavra é Cristo quem está falando para você. A palavra eterna do Pai, desde toda a eternidade, está falando aquele versículo para você. Não é para o vizinho, não é para você. E aí você, quando você entende que aquela palavra é para você, você começa a pensar, o que eu poderia mudar? O que eu poderia fazer de diferente na minha vida? O que eu poderia fazer de diferente hoje por causa dessa palavra? Então você se preocupa com a ação na meditação. É aqui que é o lugar de você se preocupar, de você pensar, de você aplicar a palavra na sua vida. 33º ponto. Aquele que regularmente ouve a palavra tanto no ofício diário, aqui ele está falando da liturgia, né, diária, quanto exposta em sermões no domingo e que regularmente recita o credo, não precisa se preocupar muito em cair acidentalmente em alguma interpretação errônea e idiosincrática da Lectio. Além disso, o próprio Espírito terá correção gentil, se for necessário. Isso é importante. Nós católicos, porque a gente é ignorante, né? A gente acha que, ai meu Deus, se eu ficar lendo muita escritura, eu vou cair na livre interpretação protestante lá da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Ignorância. Os católicos sempre se relacionaram com a palavra. E nos momentos históricos em que a Bíblia não era popular, ela só não era popular porque a leitura não era popular, as pessoas não sabiam ler e porque também não havia imprensa, as pessoas, enfim, não era fácil ter uma Bíblia. Mas hoje em dia todos sabemos ler e todos temos acesso a diversas Bíblias. Então, até na internet, né? Você não precisa nem ter a Bíblia física, você pode ter na internet. Então, pra gente isso não se aplica. Nós podemos relacionar com a palavra. É coisa de católico se relacionar com a palavra. Com a escritura. É coisa de católico, gente. Ah, mas e se eu cair numa interpretação errada? Veja, se você está imbuído, se você está ativo numa vida eclesiástica, uma vida na igreja, você não precisa ter esse medo. Porque as suas defasagens de formação, com o tempo, vão ser corrigidas. Agora, o que não dá é para você ser um eremita, né? Eremita não no sentido religioso da palavra, uma pessoa que vive isolada, que não tem uma vida paroquial, que não tem uma vida comunitária, e achar que você vai se relacionar com a palavra. Aí é capaz de você chega a conclusões equivocadas mesmo. Agora, se você tem uma vida comunitária, se você está na liturgia, se você está professando o credo, se você está estudando a doutrina regularmente, não tem por que se preocupar. 34º ponto é o ponto da oração. Então, o ponto da meditação, ela foi um pouco mais breve, até porque a gente já tocou bastante na meditação, até quando a gente falava de leitura. E daqui para frente a gente vai falar de
oração. Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço para você e até daqui a pouco.